Olá, gente. Mais um dia, estamos aqui, mais uma noite, mais uma sexta-feira, para compartilharmos da Palavra de Deus, a igreja vivendo na plenitude da Palavra. Hoje nós estaremos falando sobre esta relevância de estudar a Palavra de Deus no livro de Cantares e crescer como instrumento de Deus aqui na terra. Você que está chegando para iniciar este momento conosco, este culto, né? Compartilhe com os amigos nesta hora, para que possamos falar para o máximo de pessoas que pudermos falar, porque Deus tem algo para nos dar, algo para nos abençoar nesta noite. Hoje vai estar comigo o Júnior Canuto, daqui um pouquinho ele estará entrando aí, aparecendo para vocês. Mas enquanto isso, comunique, né? Vamos comunicar um com os outros, vamos interligar um com o outro, fazer uma rede de relacionamento, uma rede de comunhão, para podermos realmente entrar no mundo espiritual e de lá extrair o melhor para nós aqui na terra, onde a palavra de Deus é viva e eficaz. A igreja é um povo chamado das trevas para a luz, um povo que foi chamado para fora, de dentro de um ambiente pesado, para viver um ambiente mais leve, mais tranquilo e entender os projetos de Deus. O livro de Cantares é um livro muito interessante e ao mesmo tempo muito importante, porque as leituras do livro de Cantares, se a gente tiver uma leitura literal, a gente extrai um romance muito profundo, um casamento entre um homem e uma mulher, uma família modelo, uma família exemplar e vencedora. Se a gente tiver uma leitura literária, nós temos ali um romance maravilhoso. Se nós olharmos para Cantares, temos uma leitura, vamos dizer, né, de tipologia, simbologia, uma analogia, fazendo uma análise, uma analogia, a gente tem um campo vasto de coisas preciosas que podemos extrair para a nossa vida espiritual essências. Por outro lado, temos uma leitura alegórica. E esta leitura alegórica, ela é muito importante porque a gente consegue extrair da Bíblia o melhor para a igreja, a essência de Deus extraída para a igreja. E hoje nós queremos extrair o melhor. Aqui nós temos ali o Júnior chegando, e hoje estaremos juntos mais uma vez, eu e o Júnior, para conversarmos um pouco a respeito do que é o livro de Cantares, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja vencedora, a igreja vivendo a plenitude da palavra de Deus. E aí, Júnior, como é que está? Tudo bom? Tudo bem? Na bênção, graças a Deus. E aí, como é que está as forças? Estamos aí, né? Nesse tempo aí de confinamento, de quarentena, mas estamos aí, vivendo aquilo que Deus tem para nós e tentando cada dia mais compreender e viver à vontade, né? Nesse tempo, entrar na presença de Deus, romper, eu acho que é o principal para nós como igreja, para nós como servos do Senhor, romper e avançar nesse tempo aí que nós vivemos. Então, Júnior, hoje nós estamos aqui para mais uma vez, na terceira sexta-feira, para falarmos da igreja vivendo na plenitude da palavra de Deus no livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro de uma leitura alegórica muito importante, que nos dá uma visão daquilo que é o corpo de Cristo, a igreja, e aquele que é o noivo da igreja, o Cristo. Então, o casamento da igreja, da noiva, Cristo e a igreja, em breve nós teremos esse encontro na glória. Queria que você pegasse aí a sua Bíblia e lesse no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Hoje vamos meditar só nesse versículo. Versículo 4, leia aí para a gente. Versículo 4 de Cantares, no capítulo 1, diz assim: Leva-me tu
correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, os retos te amam. Que maravilha, né? A gente vê aí 3 vezes a palavra, né, após ti, né? Esse após leva-me após ti, né? Após ti correremos e em ti nos alegraremos. Nós poderemos falar sobre isso, como ovelha que anda após, anda atrás do pastor, é levada pelo pastor, é guiada pelo pastor, é orientada pelo pastor, e é interessante que ela fala assim, leva-me após ti, e correremos atrás de ti, e em ti nos alegraremos. Olha quantas coisas tem aí só nesses 3 pontos. E é muito importante a gente ver isso, porque quando a gente olha o Evangelho de João, a gente vai ver coisas excepcionais sobre esta palavra que acabamos de falar. Mas tem algo aí que me chama muito a atenção e me faz parar para ver e prestar atenção naquilo que é a igreja. O rei, como diz aí o rei me introduziu nas suas recâmaras. Olha só, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Veja bem, presta atenção nesta palavra. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E eu queria que nós entrássemos bem nesta palavra, recâmaras, né? Palavra interessante porque ela está em vários textos bíblicos e ela faz parte do Santo dos Santos, né? Recâmara é algo fenomenal que a gente precisa estudar. Recâmara quer indicar um lugar secreto, ou um quarto, um ambiente secreto, um lugar onde te dá segurança, proteção daquilo que está dentro, né? Te protege, te guarda, e proteção daquilo que vem de fora para te atingir. Então, é interessante que Jesus, se você tiver fácil com a Bíblia de acesso, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, a igreja vivendo na plenitude da palavra. É muito importante isso aqui. Porque Mateus Jesus 6. vai falar em 6,6. Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha só que coisa interessante. O rei aqui é Deus que a introduziu nas suas recâmaras, no seu ambiente secreto, seu ambiente de segurança. Por isso que a palavra recâmara é importante, porque ela vem do verbo recamar. Recamar é interessante, porque vai nos dar uma visão completa daquilo que será no futuro, né? Aprimorará, ela vai ser aprimorada, né? É importante isso aqui. Adornará, ela vai ser adornada. Embelezará, ela vai ser embelezada. Enfeitará e ornará. Então, este verbo ele indica o futuro e a igreja é realmente isso. Cada dia que passa, ela chega mais próximo daquilo que é a perfeição, daquilo que é a adoração, daquilo que é o reconhecimento de Deus no seu movimento total. Então, quando a Bíblia diz, quando for orar, entra no seu quarto, está mandando entrar para um lugar secreto, um lugar de segurança, e você fecha a porta atrás de si, porque os ventos, as tempestades que estão do lado de fora querem te sugar para fora, querem te puxar para fora desse ambiente, dessa recâmara de Deus, desse lugar de segurança. Mas se você estiver com a porta fechada, a porta do conhecimento, a porta dos sentimentos, a porta da sua realização em Cristo, Satanás não pode te puxar para fora, porque você está dentro da recâmara de Deus.
está seguro, está num lugar secreto. Recâmara é algo interessante porque diz assim, é algo para ataviar. A igreja será ataviada. Isto é importante. No momento em que a igreja vai sendo ataviada, o que você pensa a respeito disso? Eu acho muito bonita essa palavra recâmara, né? Quando a gente começa a entender, por exemplo, a origem da palavra, quando a gente estuda o que é uma recâmara, se você for pesquisar significados de recâmara, por exemplo, no dicionário brasileiro, nós vamos encontrar a especificação inicial de local de intimidade. É local de intimidade. A primeira classificação que você atribui a uma recâmara seria, assim, um local de intimidade. Aí, quando nós pegamos isso na língua portuguesa e levamos isso para dentro da palavra de Deus, eu sou levado a crer que, diante da vida, diante do processo, diante das coisas que nós vivemos, diante do tempo que nós vivemos, quando nós estamos buscando intimidade, quando nós estamos buscando conhecer, aprofundar em Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar para este lugar, para esta recâmara. É nos escondermos dentro deste lugar. É um lugar de intimidade, é um lugar de acolhimento, é um lugar que traz paz e proteção. É talvez um lugar onde mais nos colocaremos em secreto com o Pai, né? Talvez seja um lugar onde nós temos que ir e onde nós não estamos entrando para tentar buscar essa intimidade. E é interessante que nos leva para esse ambiente ao rei. A gente segue, leva a minha postinha. O rei me introduziu. Então, lendo no livro de João, que é muito importante, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36, Jesus, na verdade, o versículo 37 e o 38, Jesus fala ali algo tremendo, que é o Pai que faz este processo de interação, de colocar ela no secreto. Leia aí para me ouvir. É legal, fala assim, tudo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, veja bem, o Pai coloca ela na sua recâmara para ter intimidade, relacionamento, uma intimidade relacional com Cristo dentro da intimidade daquilo que é o Pai. Ou seja, ela vai adquirir uma vida de ataviamento, ela será ataviada para poder ser explorada naquilo que é a santidade para a conquista de almas aqui fora, para adquirir o conhecimento. É muito importante a gente entender esses processos, porque a igreja ela está precisando crescer nisso. Então, esta recâmara é um ambiente que o Pai coloca na igreja lá dentro. Veja o versículo 44 desse capítulo 6 mesmo. É algo tremendo isso aqui. É legal. Diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. O que você acha disso aí? Essa introdução do Pai, da noiva, nas suas, vê que está no plural, nas suas recâmaras. Então não é só uma, é um plural, é um ambiente de largo espaço para você entrar e se ataviar com conhecimento da verdade, com aquilo que Deus tem de melhor. O que você vê isto como igreja? Que você eu sou a igreja, nós somos a igreja. Eu acho muito interessante o plural, né? O que me leva a crer, o que me leva a entrar nesse lugar, quando nós lemos um plural, é que existem...
muito se fala de níveis, mas eu não acredito somente nesse nível, talvez, de intimidade, mas em rompimentos de intimidade, em lugares avançados, cada parte. Quanto mais eu me atraio, quanto mais eu me alinho, quanto mais eu me coloco entrelaçado, ajustado com o rei, mais esse rei vai me levando adiante. E me leva ao primeiro lugar e eu estou alinhado com ele, eu continuo mantendo, ele me leva a um segundo ambiente, ele me leva a um outro ambiente. Por isso que ela fala, corramos após ti. Sim. Corramos após ti. Por isso que ela está falando. Isso. Porque ela não fala assim, venha comigo ou vamos junto, não. Ela está dizendo assim, após você, eu vou te seguir, eu vou te acompanhar. Se você for pela direita, eu vou para a direita. Se você for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Independe do teu caminhar, eu vou te seguir. Se você entrar na recâmara, eu entro, né? É como se ela estivesse dizendo, Pai, me colocou aqui para te seguir, para seguir as tuas orientações, para ela chegar a um campo não só de ataviamento, mas ser aprimorada. É importante entender esse verbo, aprimorar, né, essa palavra. É importante entender isso, porque você está num ambiente secreto, num ambiente que alguém te introduziu, alguém te levou, você foi atrás desse alguém e alguém te introduziu ali para você ser ataviada como igreja e aprimorada, ou seja, crescimento. Aprimorar também mostra crescimento. Crescimento dentro das recâmaras, que é o ambiente construído por Deus a nível de intimidade, a nível de ataviamento e a nível de aprimoramento. A igreja falha porque ela conhece coisa, mas não está aprimorada. O que você acha dessa palavra? Exatamente isso. Eu acho que o aprimoramento, o aprimorar é algo que a gente busca, pratica, estuda, investiga, se aprofunda. E quanto mais você caminha dentro de uma vertente, mais você vai estar apto e capaz a seguir. Por exemplo, na área da medicina hoje, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, dessa situação do Covid, o corona. É uma situação conturbante, uma situação muito difícil. Mas nós vemos o que? Há 100 dias, há 104 dias atrás, quando as primeiras pessoas foram internadas nas UTIs e tudo mais, foi muito difícil o início para os médicos. Os médicos sofreram muito, penaram muito. Com o caminhar, com a sequência do processo, o que eu vejo é que quanto mais eles se aprofundaram, quanto mais eles foram, quanto mais eles trabalharam, quanto mais eles estudaram, hoje nós vemos o maior índice de pessoas sendo curadas. Então, o que eu entendo no aprimoramento é exatamente isso, é se aprofundar, é romper, é não ver situações que impedem, que não ver situações que limitam sendo barreiras, mas sendo, digamos assim, escadas, degraus, para que a gente chegue ao lugar que tem que chegar, né? É isso aí. Eu vejo que uma igreja, quando ela pega a linha do aprimoramento, ela chega a um estágio de entendimento, que você tem que entrar por um caminho de muitas vezes, de renúncia. Eu acho que ali dentro desse ambiente chamado recâmaras, tem uma sala chamada ambiente onde você se aprimora para renunciar. E dentro dessas renúncias, você começa a crescer, porque você renuncia seus medos, renuncia às suas dúvidas, renuncia à sua incredulidade e renuncia a valores. Eu queria que você pegasse a Bíblia sua aí e lesse Mateus, capítulo 16, versículo 24, quando Jesus chama e fala para os discípulos dele. 24, versículo 24, capítulo 16 de Mateus, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha aí. Se alguém, então ele também não força. Ele deixa o verbo à sua vontade, ao seu dispor. Se você quiser, você vem. Mas se você vier, você sabe que você tem que se aprimorar. E tem uma sala aqui que você vai ter que renunciar. E essas renúncias, não é só renunciar ao pecado, porque pecado é até fácil de renunciar. Mas é renunciar valores, é se agregar ao nível espiritual, ao nível de relacionamento, ao nível de ataviamento de tal maneira, ao nível de aprimoramento que você vai olhar para tudo e dizer: nada tem sentido se o meu Senhor não estiver comigo. O que você acha desse versículo que está diante dos seus olhos? Eu acho legal, pai, que assim, novamente você vê a palavra após mim, né? Após mim. Ela se repete, né? O que dá a entender, nesse versículo muito claro, igual o senhor falou, a questão do se alguém quiser, ela não é uma obrigatoriedade, ela vem pelo prazer, pelo desejo, né? E seguir ao Pai é mais seguir a Deus, seguir a Cristo, os seus princípios, como o senhor falou, não é renunciar a um pecado, apenas isso, mas é renunciar até as coisas boas que você vive, mas que você precisa deixar, que não é pecado, que não é errado, mas que você precisa deixar pensando num processo maior, pensando num entendimento maior do que seja a caminhada com Cristo, né? Por exemplo, eu falo muito por mim. Quantas vezes nós vivendo, por exemplo, eu me lembro agora, veio na minha mente, lembrando quando nós morávamos em Belo Horizonte. Nós morávamos numa casa linda, com piscina, com sauna, churrasqueira, cada um tinha seu quarto, sua suíte, a coisa linda. E nós tínhamos uma igreja maravilhosa, uma casa de recuperação perfeita, abençoada, pastores companheiros, um ministério crescente, um louvor muito bom. E, de repente, Deus nos chamou para ir embora, largar tudo e ir embora para a Europa. Era muito bom. A gente tinha tudo perfeito, não era ruim, não era pecado, não vivia no erro, mas entendemos que Deus chamou para algo a mais. E esse algo a mais é exatamente isso, sabe? Deus falou, ó, eu vou abrir um processo, eu vou abrir uma obra, eu vou investir na Europa e eu quero que vocês entrem por esta porta. Eu vou. Vocês vêm após mim, e nós abandonamos tudo que tinha aqui no Brasil e tocamos o barco para a Europa. E isso me lembra muito, né, esse versículo. Se você quiser servir, se você quer cumprir o propósito, então venha após mim, me segue, vamos tocar, vamos seguir adiante. Não era errado, não é pecado, vocês estão vivendo o esplêndido que eu tenho, mas se vocês quiserem seguir por esse outro caminho, seguir por este outro propósito, me segue, vem comigo e vamos tocar esse ministério adiante, né? Eu sinto muito isso, né? E é interessante aí, porque você vê que se alguém quiser vir após mim, né, para ser discípulo, não só a palavra renúncia, mas também assumir o compromisso. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Então, há uma responsabilidade. E aí, uma igreja cheia do Espírito Santo, no pleno conhecimento da Bíblia, vivendo a plenitude da palavra, ela consegue romper com as suas fraquezas, ela consegue romper com os seus medos, porque ela não fica presa ao problema. Ela sabe que ela está dentro de uma recâmara, dentro de um lugar onde ela está sendo ataviada cada dia com a santidade, com a fidelidade, com a integridade, com a humildade. Ela está sendo ataviada pelos dons, pelos ministérios, pelos frutos, pelas bem-aventuranças. Ela está sendo ataviada pelas promessas. Só que ela ganha um campo de aprimoramento, e dentro desse aprimoramento, ela entende quando é que se alguém quiser vir após mim, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Então ela sabe que ela vai levar uma cruz, ela vai levar um legado muito forte que vai trazer ela comprometimento. É interessante quando Paulo fala isto, e Paulo foi um apóstolo de grande porte de missões, lá no capítulo de Filipenses, capítulo 3,
versículo 7. Só um parênteses aqui, pai. Só para complementar, eu acho legal nesse versículo que tem duas coisas aqui que eu acho muito importante, só para concluir esse versículo. Não, é importante você falar. Renuncie-se a si mesmo. O renuncia-se a si mesmo, a gente vê a ação de Deus por nós. Então, Deus vai tomar a frente da nossa renúncia. Então, Ele cuidará daquilo que nós renunciaremos. E, na sequência, Ele diz, então, vocês tomem a sua cruz. Então, é uma vertente. São duas vias que caminham paralelas, né? Deus caminhando com a nossa renúncia, então Ele nos abençoa, e nós tomando a nossa cruz, entendendo o nosso processo, seguindo Ele. Seguindo o propósito por tomar a cruz e entendendo que Cristo está nos suprindo dentro da nossa renúncia, né? Porque a cruz aí não é peso, a cruz é compromisso. Sim. A cruz é aquilo que você tem que Ele vai te dar pela renúncia. Então, Ele te dá uma cruz, você leva essa cruz, é o seu compromisso, é o seu projeto, é tudo que Deus criou como propósito para você viver. É muito importante isso aí. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, né? Na verdade, Paulo está falando aqui algo fenomenal, né? No versículo 5, pega o versículo 5 aí e lê. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Olha só que quantas coisas aí você vê só no campo de valores, porque ele está renunciando aí valores, está dizendo, olha, eu estou renunciando à minha própria linhagem, à minha própria cultura, estou renunciando à minha formação acadêmica, aquilo que era irrepreensível, não era um cara leviano, não era isso, mas eu renuncio com um propósito. Este propósito de levar a cruz, o propósito é muito importante, porque o verso 8 ele vai dizer isso aí, ó. Leia aí. O verso 8 diz assim, na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha só que coisa interessante essa palavra. A última parte desse versículo 8 diz, para ganhar a Cristo. Então, quando Deus te colocou naquela recâmara, nas suas recâmaras, o propósito é você também conquistar aquele que te conquistou. Por isso que a igreja precisa viver a plenitude da palavra. Quando ela conhecer este campo de relacionamento, de ataviamento, de aprimoramento, ela vai entender tudo que está errado fora dela e até dentro dela para melhorar a intimidade dentro da recâmara no campo da adoração e do respeito ao Senhor Jesus. Porque o lugar é secreto, um lugar de intimidade, é um lugar de inteira intimidade, é um lugar de adoração, é um lugar realmente onde Cristo está sendo glorificado e a igreja está sendo exaltada e ela cresce de uma maneira poderosa.
Por isso que a palavra recâmara, a gente não pode esquecer disso. É aprimorar, é cobrir, é revestir. Além do aprimoramento, é um comando de revestir. A gente está aqui rapidinho, porque a ruim, a nossa, a Jaque, ela está dando um jeito ali na conexão rapidinho, tá, gente? Pausa aí no vídeo aí. Vamos lá. Agora volta. Estamos aí, estamos de volta aí. Voltou, gente? Vocês estão ouvindo bem? Áudio, visual? Dá um joinha aí se vocês estiverem escutando, vendo. Acho que agora vai melhorar, nós estamos com alguns picos aqui. O que acontece? Com essa quarentena, dá uma explicação rápida. Nós estamos... As empresas de telefonia que enviam, que mantêm a transmissão de internet, estão com sobrecarga, porque está todo mundo trancado dentro de casa praticamente. Então, se der um picozinho aí, gente, nos perdoa aí, toca o barco aí. Manda ver, pai. Dá sequência aí. Vamos que vamos, porque o cenáculo aqui, nós falamos que essas recâmaras são cenáculos. E esses ambientes de adoração, é um ambiente, por exemplo, a gente falou bastante agora sobre o aprimoramento, mas também existe o revestimento. A Bíblia ensina que nós deveremos ser revestidos com o poder de Deus. E esse conhecimento que a Bíblia traz para nós, viver na plenitude da palavra de Deus, é viver uma vida realmente cheia do Espírito Santo de Deus. É interessante que Jesus Cristo, quando ele começa a igreja de maneira muito, muito interessante e poderosa, porque ele chama a igreja de algo que está sendo construído sobre uma base doutrinária. Parece que ele vai tirar a igreja de um ambiente para outro ambiente. Ali em Mateus capítulo 16, né, quando Pedro olha Jesus, diz assim, ó, e vós quem diz que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é interessante, porque ele está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo na frente, se não me engano, no versículo 17, Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão, Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, a igreja, quando ela entende o campo da intimidade da palavra, ela passa por uma revelação estrutural, e isto é revestimento. Porque Jesus está dizendo, bem-aventurado és tu, porque ele teve uma revelação do propósito, ele teve uma revelação do futuro, ele teve uma revelação daquilo que seria implantado. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne, a humanidade, não foi a mente intelectual, não foi o racional que você falou, foi o meu Pai que está no céu. Ele tu revelou. Aí logo Jesus fala de um ambiente, vê que ele vai mudar de ambiente. Ele olha para um ambiente e diz, e sobre esta pedra, que aí é uma recâmara, um ambiente, Deus introduzindo, dizendo, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa. Está falando de portas do inferno. No versículo 19 ele diz assim, e dar-te-ei a chave dos reinos. Dar-te-ei. Se tiver aí na sua mão, até é interessante ler esse versículo 19. É 19 de qual capítulo mesmo? 16 de Mateus. Espera aí, deixa eu abrir aqui que eu estava vendo uma outra passagem aqui. Mas segura ela aí que você vai voltar para ela. Mas é o que Jesus está dizendo, é isso mesmo, né?
Pegar, eu dar-te a Verso chave do 16 e reino. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora veja bem que ele está falando de ambiente. E sobre esta pedra, sobre esta recâmara, dentro dela, eu edificarei a minha igreja, que são bases doutrinárias, estrutura de doutrina, que o Pai revelou e trouxe para mim através da revelação. As portas do inferno não prevalecerão e eu te darei as chaves. Está no plural. As chaves do reino dos céus. Está falando de um revestimento de poder tão grande. O que você acha daquilo que você já estava meditando? Pode ler o que você ia ler. Não, o que eu estava pensando aqui, né? A importância da gente entender, né, as palavras que contém na Bíblia, né? Quando a gente vê, por exemplo, o que ele fala sobre a cobertura, né? Que seria o revestido, né? O revestimento. Revestimento é cobertura. Então, quando você olha esse diálogo, essa conversa entre essas duas pessoas, né? Entre Pedro e Jesus, você vê que ele fala exatamente disso. Pedro traz uma palavra, traz traz um pensamento, uma verdade estabelecida, mas essa verdade estabelecida estava dentro dele. E ele só pôde falar isso porque ele estava revestido de autoridade, revestido de poder e revestido de unção para determinar isso. Quando ele fala isso, ele está coberto por uma unção vinda do próprio Pai, por um poder vindo do próprio Pai, vindo de Deus. Por isso que fala assim, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Quando você vê que bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revela você, mas a cobertura que você decidiu caminhar, a cobertura que você decidiu seguir, a cobertura que você aceitou como caminho para o seu futuro, caminho para o seu chamado. Esta cobertura, somente esta cobertura que está sobre você, poderia te trazer uma revelação dessa. Que maravilha, né? Que está intrínseca dentro de você, poderia extrair de dentro de você uma verdade que ela é absoluta para ti, para dentro de você. E essa verdade é tão absoluta, essa verdade é tão real, que aí você chega nos versículos seguintes e diz assim, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Então, quando a cobertura se estabeleceu nele, ele declarou uma verdade. Deus diz assim, também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade, sobre este ensinamento, sobre esta vertente que está coberta em você, que esta pedra, esta fundamentação de palavra, sobre esta pedra eu vou fundamentar, edificar e construir a minha igreja, e ela não será mais abalada e nem destruída pelo inferno. Então vem muito sobre a cobertura, né? E é importante isso aí, porque você está mostrando que, por isso que o versículo abaixo mostra que ele está dentro do ambiente, ele é transferido para o ambiente. E aí diz o quê? E dar-te-ei a chave do reino. Então, quando você é introduzido nas recâmaras de Deus, é importante isso. Leva-me após ti, e a ti correremos. A ti correremos, e em ti nos alegraremos. Então ela pega três coisas: leva-me após ti, deixa eu te seguir, deixa eu andar nos teus conselhos, deixa eu andar na tua orientação. E eu correrei para ti, eu buscarei de ti o melhor para a minha vida. E em ti eu me alegrarei, em ti eu te adorarei, em ti eu viverei uma vida totalmente diferente. Porque a plenitude da palavra, quando você está na plenitude da palavra, essa cobertura que você falou,
é o revestimento de um poder sobrenatural que a gente vai atingir um nível com Deus que outras pessoas não entendem. Por que que a gente entende que uma luta não é suficiente para me abater? Por que que uma crítica para mim, estou falando de mim, Paulo Canuto, se me criticar, eu acho que a crítica construtiva ou destrutiva, ela não tem muita regra, às vezes, no que eu ouço, no que eu vejo. As pessoas criticam, para eles é construtivo. Mas para ele está te criticando e pensa que está te construindo. Agora, tem que saber como eu recebo a crítica. Né? Se uma pessoa chega para mim, Paulo, você grita demais quando está pregando. Bem, eu posso no outro dia e mudo para o púlpito. Chega lá, ficar com medo e falar baixinho, gente. Ontem me criticaram, hoje. Ou eu olho para aquela crítica e entendo que aquela crítica para mim é um sinônimo de encorajamento. Ou eu pego o efeito negativo e me jogo para baixo, ou eu pego o efeito positivo da crítica e me puxo para cima. Vou para cima porque eu entendo que em Cristo eu sou mais que vencedor. Então eu estou indo após ele me levou após ele. O pai dele me introduziu nas suas recâmaras para que eu vivesse com ele na área de ataviamento, de aprimoramento e de revestimento do pleno conhecimento daquilo que é Cristo Jesus, a sua palavra. Dentro daquilo que você falou logo no começo, que a primeira coisa que você vê na palavra recâmara, a primeira coisa de uma câmara, de estar ali dentro daquele ambiente secreto, é intimidade. E a intimidade te aproxima. Cara, eu já passei muita luta, muitos problemas. Olha, já passei os 40 anos de ministério, 41 anos com Cristo, críticas pesadas do meu modo de ser. Às vezes já ouvi muita gente falar, Paulo, você, agora até que melhorei um pouco, você prega coisa que o povo não entende. Você fala, mas não importa que ele não entenda, importa que o Espírito Santo coloque o entendimento nele. Porque a palavra é o entendimento que leva ao Espírito Santo. Agora, se eu estou dentro de uma recâmara com Deus, eu estou dentro de um lugar de alta segurança. Não é um lugar de instabilidade, é um lugar de estabilidade, um lugar onde eu estou estável, seguro, porque eu vivo dentro de um campo de plenitude da palavra de Deus. O que eu quero levar você, a igreja que está me ouvindo, é o centro da plenitude do conhecimento de Cristo. A Bíblia ela é bem clara quando ela nos mostra que o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos transforma, o conhecimento nos alimenta, o conhecimento nos atavia, nos aprimora e nos reveste de uma autoridade, de uma dinâmica de fé. Eu creio que a fé está gerada em você agora. Olha bem, igreja, não aceite derrota, não aceite fracasso, não aceite o diabo ditar para você o que você deve fazer, falar ou pensar. Está difícil, você está fracassado, sentiu que fracassou, levanta-te e vem após aquele que está te chamando. Leva-me após ti e correremos a ti e em ti nos alegraremos. Porque o Rei, o Senhor, o Pai, me introduziu nas suas recâmaras. Você está num lugar de segurança. Você está no quarto onde a porta fechada. O vento de fora não vai te sugar. As forças opositoras não te puxarão para fora, porque você está num lugar secreto, num lugar de segurança, onde só os céus falará com você e te recompensará. É muito importante, Júnior, quando a gente pega um versículo como este, uma palavra como essa, as suas recâmaras, me introduziu ali. O que você acha dessa palavra introduzir? Ela é bem profunda, né? Quando a gente lê ali, né? O rei me introduziu nas suas recâmaras. Vai mais além do que
nós entramos, né? O rei entrou comigo na recâmara, não. Quando ele diz assim, o rei me introduziu ali dentro, eu sinto que é como se o rei tivesse trazendo todas as especificações necessárias, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é genuíno, introduz aquilo em nós, introduz o ambiente, nos libera a entrar, nos dá autoridade para mexer, para habitar, para estar, para caminhar. Então, assim, quando você pensa assim, o rei me introduziu nas suas recâmaras, ele me deu total liberdade para entrar ali dentro. Então, quando ele me coloca ali dentro, nesse sentido de introduzir, é como se ele dissesse assim, é seu isso aqui agora. Você tem liberdade aqui dentro. Faça o que você quiser. Caminhe como você quiser. Haja como você quiser agir aqui dentro. Fique à vontade. Este lugar agora ele é teu. Você está introduzido aqui dentro. Você está introduzido neste ambiente e este ambiente faz parte da sua história e da sua relação de vida a partir desse momento. Então, quando você é levado a esse lugar em que leva-me após ti, então ele nos leva após ele vai à frente nos direcionando até chegar a este ambiente. Apressemo-nos. Então, assim, eu quero... Já jogou no plural, veja bem. Não é singular. Apressemos-nos, é todo, é um grupo, é a igreja, é o conjunto. Sim, é a unidade, né? É a junção da igreja, é a junção do ambiente em que apressemos-nos, vamos juntos, em unidade. E aí quando chega na sequência do versículo, diz assim, e o rei me introduziu. Então, assim, quando nós nos apressamos a ir após ele, depois da sua direção, nós estamos introduzidos. Aquilo já não é mais um lugar desconhecido, mas é um lugar que hoje faz parte da essência da nossa vida, faz parte do caminhar do nosso foco, da nossa continuidade. É muito, rapaz, eu vejo isso numa profundidade tremenda. A igreja precisa disso, essa relevância, conhecer a palavra na sua essência. Jesus, quando ele me dava aula, um dia ele falou bem assim para mim, mas muito claro, não foi uma coisa que surgiu, um brilho na mente, um encantamento qualquer, não, Jesus mesmo. Mandou ler um versículo, eu li, ele falava, lê de novo, eu li, ele lê de novo. Eu li um versículo 30 vezes, ele falando para me ler. E uma hora ele disse assim, Paulo, você tem que olhar para a letra e tirar o recheio que está dentro da letra. Há um recheio, há um ambiente dentro de cada letra. Quando você encontrar o recheio, você forma essa letra num verbo. E o verbo se constitui numa frase. Então você vai exalar o conhecimento, a unção. O que falta na igreja de Cristo hoje é viver na plenitude da palavra. Se aquilo que você acabou de falar agora, introduzir, me colocar ali, ele não olhou como eu estava, ele não falou do meu passado, ele não falou do meu presente, ele não me falou do futuro, ele me introduziu para que eu pudesse olhar o ambiente e viver de agora em diante conforme aquele ambiente que estava ali, de ataviamento, de aprimoramento, de revestimento. Eu viver tudo isso. Interessante que ela diz assim, e em ti nos alegraremos. Sim. Mais uma vez ela está colocando o coletivo. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Olha só que coisa. Está falando de um ambiente, agora ela está dizendo assim, esta recâmara não é mais só um ambiente entre eu e o meu noivo, entre eu e o meu Senhor. Agora ela está falando de um ambiente, de um cenáculo, onde todos estão reunidos, dezenas, centenas, milhares de pessoas reunidas e dizendo, mesmo na pandemia, mesmo no tempo de coronavírus, mesmo no tempo de perseguição, nos regozijaremos no Senhor. Vivemos uma vida de adoração. O que você acha disso? Eu acho muito legal isso. Eu acho muito forte. Porque você vê que ela só vai se regozijar,
ela só vai se alegrar, ela só vai continuar esses desejos após a introdução. Né? Ela só é capaz de se regozijar, ela só é capaz de se alegrar porque ela já está introduzida, então ela já conhece como é, conhece a verdade, conhece o ambiente. É como, por exemplo, um exemplo prático, uma matéria na faculdade, por exemplo. Toda matéria, quando você vai iniciar essa matéria, tem sempre a apostila, o livro, e está escrito lá, introdução. Então, aquilo ali vai te trazer todo um pensamento estabelecido do que você vai viver, do que você vai conhecer, do que você vai estudar. Então, por exemplo, quando ela diz assim, em ti nos regozijaremos e nos alegremos, ela está dizendo assim, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, porque eu já conheço aquilo que você vai fazer, eu já entendi aquilo que você vai fazer, eu já entendi... Plenitude da palavra. Exatamente. Viver a plenitude da palavra. Júnior, é isso aí. Veja bem, uma coisa que eu gosto muito no nosso ministério, do apóstolo Djalma Toledo, que preside a Verdade e Vida, é o altar de cântico, é o altar de louvor, é o altar de adoradores. Eles são encantadores, porque quando eles sobem ali, eu leio isso aqui e me reporto para aquele ambiente. Né? Naquele ambiente, você vê um rapaz como o Adson, de repente um profeta, cara de uma posição no mundo espiritual relevante, ele entra numa adoração tão forte e ele contagia todo aquele ambiente que está no altar, né? E você vê que os instrumentos, eles falam, porque está cumprindo isso aqui, em ti nos alegraremos, em ti nos regozijaremos. E ali a gente que está de frente para eles, nós nos regozijamos. Às vezes eu vejo pessoas chorando, pessoas derramando a sua lágrima, porque aquele ambiente, aquele coletivo, está tomado por uma força de introdução tão grande, de reconhecimento que foi introduzido nas recâmaras de Deus, não para ficar pensando, será, vai dar, lutando com minhas fraquezas, lutando com meus medos, lutando com meu caráter, com meu temperamento. Não, meu irmão, não é para isso que Deus te colocou lá. Deus te colocou lá para você ser vencedor. Deus te colocou lá para fazer isso que acabou de ouvir pelo Júnior. Acabou de ouvir. Ele te introduziu ali para você ser transformado. E aquilo que era tristeza, nós estamos falando de uma menina que alguns têm como a camponesa. Outros estudiosos atrás como uma princesa. Eu prefiro princesa, até porque Cantares garante que ela era uma princesa. Agora, ela estava acostumada com coisas bacanas, ricas, de repente ela vira um bem de penhora. Ela vira um bem de penhora, cara. Ela é penhorada pela dívida da sua nação. Ela vira um objeto de negócio. É demais. E agora ela está dizendo assim, olha, mesmo como objeto de negócio, mesmo penhorada aqui, no sol está me queimando, estou torturado, versículo 5, ela chega a dizer assim, não olhe para o... Eu estou morena, mas sou formosa, melhor. Eu sou morena, mas sou formosa. E o versículo 4, o versículo 6 diz, não olhe para o eu estar. Então ela está num campo de sofrimento. Ela não entrou ali, sou bonita noiva, uma morena encantadora. Não, ela entrou, meu irmão, num campo de humilhação, de tortura, mas lá dentro, introduzida, ela começou a olhar o ambiente, como você falou, e falou, cara, isso aqui é para mim viver. Eu não posso viver a dívida, eu não posso ficar lamentando, eu sou penhorado, eu sou negociado, eu sou um objeto. Não, eu tenho valor. E aquele que me introduziu, aquele que me levou, aquele que eu segui, aquele que está comigo, merece o meu louvor e a minha admiração. Você vê que na última parte do versículo, ela diz assim, é melhor do que o vinho. Sim. Vê aí como é que ela fala aí, que é importante você entrar nesse assunto aí. A gente está faltando, nós temos 5 minutinhos, hein, gente? Então vamos encerrar.
vamos ter que puxar mais uma daqui a umas 2 semanas, né? Porque semana que vem a apóstolo Djalma vai estar aí quebrando tudo Não, aí. não, é segunda-feira o Djalma. Ah, é? Ah, então sexta que vem a gente tá junto. Tamo junto, a Vamos gente tá junto, continua vamos tá esse quebrando. tema. Mas só para a gente dar entrar nessa fase final, igual o senhor estava falando, diz assim no final do versículo, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Então, do Certo? teu amor, nós não temos tempo para falar isso, mas do teu amor nos lembraremos, do teu amor, do teu sentimento, do teu relacionamento, da tua graça. Então, estamos chegando ao final, gente. Na próxima sexta-feira, a gente volta ainda com esse tema chamado A Igreja Vivendo a Plenitude da Palavra. É muito bonito, o tempo não dá. Eu já estou me Assim, a gente despedindo. tem Fala aí. umas 10 horas aí para fazer live, fazer mais umas 3, 4, 5 lives seguidas para a gente poder compreender e mergulhar nisso. Só para a gente dar uma sequência, nós temos ainda mais 4 minutinhos, pai. Eu só queria dizer assim, se você começar no versículo 4, ela entra no singular. Então ela diz assim, leva-me. Então, quando o senhor falava do grupo de louvor da nossa igreja, grupo de adoração, é lindo, é sensacional ali da Verdade e Vida, é esplêndido. O Adson, quando ele começa, eu acho muito bonito isso. Leva-me. Precisa de uma ação de uma pessoa para que o coletivo se avance para chegar nesse lugar. Sabe? Eu acho lindo quando ela fala assim, leva-me após ti. Vai na tua frente. Vamos fazer isso. Vamos parar nesse ponto e a semana que vem a gente volta. Vamos segurar o leva-me. No singular para levar o plural no coletivo para avançar. Sexta-feira, às 20 horas, no canal Instagram. Estaremos lá. Deus te abençoe, Deus Júnior. Deus te abençoe, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. No fogo alto, no óleo puro, no fogo, no óleo e na graça. Vamos que vamos juntos. Nessa onda de unção. Tchau, tchau, gente. A Jaque vem aí já, para desligar. A Jaque tá chegando aí? Daqui a pouco ela vai. Eu vou sair daqui, vou mandar um beijo para vocês. Beijo no coração. Dá um recado aí, pai, da live de segunda-feira, a live da terça-feira. Avisa o pessoal aí que eu tô chegando lá. Beijo para vocês. Valeu, tchau. Gente. Estamos aí. Segunda-feira, Djalma Toledo estará conosco, o apóstolo Djalma Toledo, no culto, na live, pelo Instagram, vivendo o sobrenatural de Deus. Vamos que vamos. Deus te abençoe em nome de Jesus.